Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então para a nossa revisão da nossa segunda teleaula, segunda aula atividade então de ética, política e sociedade, certo? Espero que todos vocês estejam bem, já fazem mais de 15 dias que a gente não tem encontro presencial, então a gente vai ficando por aqui organizando com vocês essa questão então das aulas atividades, certo? Olha só, a aula 2 de vocês falou muito da questão entre ética, moral, diferença entre ética e moral também. Então vou colocar aqui para vocês aqui de uma maneira bem resumida, certo? Ética é o conjunto de conhecimentos extraídos da investigação do comportamento humano, ao tentar explicar as regras morais de forma racional, fundamentada, científica e teórica. É uma reflexão sobre a moral. Já a moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente por cada cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo ou errado. Certo? Dentro das organizações, caros administradores e contabilistas, a gente vai usar muito essa questão de ética e moral. Muito até a questão da moral, onde a gente vai formar a nossa visão, missão e valores. E valores nada mais é do que um conjunto de regras, né, que lá dentro das organizações são muito importantes. Por isso a gente está estudando um pouco essa parte filosófica da disciplina, para que a gente entenda lá na frente, da onde que saíram todas essas questões, certo? Falando ainda de ética e moral, nesse sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante. São ambas responsáveis por construir as bases que vão guiar a conduta do homem, determinando seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Olha só, então nós temos aqui a diferença na coluna da esquerda entre ética e na coluna direita, moral. A ética é reflexão filosófica sobre a moral, caráter teórico. A moral tem caráter prático, tem força normativa, ou seja, é regrada. A ética é permanente, pois é universal. A moral ela é temporária, pois existe dentro de uma cultura. A ética é um princípio. A moral são aspectos de condutas específicas. A ética é a ciência que estuda a moral, diretamente relacionada à política e à filosofia. Já a moral está relacionada com hábitos e costumes. Determinados grupos sociais têm hábitos e costumes diferentes. Uma organização tem hábitos e costumes diferentes de outra organização. Lá dentro da nossa casa nós temos hábitos e costumes diferentes com a casa do vizinho, com a casa do amigo, certo? Essa é a real diferença entre ética e moral. Para que a gente inicie então agora falando das origens da moral ocidental. Trouxe aqui para vocês aqui uma revisão, um apanhado geral aqui dos principais pensadores, filósofos aí que o livro destacou, que a matéria destacou para vocês, tá? Para que a gente possa poder fazer então a aula atividade de uma forma mais tranquila, certo? Lembrando, sofistas é o termo originalmente que significaria sábios, mas adquiriu o sentido de desonestidade intelectual, principalmente em decorrência das definições de Aristóteles e Platão. Olha só, já para a gente iniciar então, lembra? Sofistas sábios, e agora já tem uma outra definiçãozinha aqui na parte filosófica. Marilena Chauí, filósofa, em 2012, indica que entre os mais importantes sofistas está Protágoras, que depois vai falar na aula atividade de vocês. Para ele era preciso aprender a argumentar pró e contra uma posição, pois ambas são verdadeiras. A máxima de Protágoras: o homem é a medida de todas as coisas. Olha só que importante, né? Essa é a frase-chave, então, do filósofo Protágoras, certo? Teorético e saber. A Sócrates devemos o início da filosofia moral, e a Aristóteles devemos a distinção entre saber teorético e saber prático. Teorético nada mais é do que teórico, e saber prático. Saber teorético é o conhecimento de seres e fatos que existem e agem independentemente de nós e sem nossa intervenção ou interferência. O conhecimento da natureza ele é teorético.
Já o saber prático é o conhecimento daquilo que só existe como consequência de nossa ação. Por isso depende de nós. A ética é um saber prático. O saber prático difere de acordo com a prática, que pode ser considerada como técnica ou como praxis. A técnica refere-se à praxis. Portanto, essas duas distinções, tá, pessoal? A ideia do dever. Se não me falha a memória, no item já 2.2 da aula de vocês, começou a questão da ideia do dever. Marilena Chauí aponta que foi Santo Agostinho quem trouxe a ideia de que cada ser humano é uma pessoa. Por isso, somos responsáveis individualmente por nossos pensamentos e atitudes. Os primeiros filósofos cristãos e os medievais afirmavam que podemos conhecer a verdade desde que a razão se submeta à fé, já que essa comporta as verdades últimas e principais. Para Santo Agostinho, o conhecimento é a capacidade de concluir verdades imutáveis por meio dos processos mentais. Ao considerar que o homem é sempre sujeito ao erro, uma verdade imutável só poderia provir de Deus, que é a perfeição. Veja, o ser humano tem pensamento autônomo e acesso à verdade eterna, mas dependeria para isso de iluminação divina. É uma ideia do Santo Agostinho, certo? Um filósofo que prega essa questão da capacidade de concluir as verdades imutáveis por meio dos processos mentais, certo? Os dois filósofos que iniciam o exame da capacidade humana para o erro e a verdade são o inglês Francis Bacon e o francês René Descartes, que a gente já tinha falado na aula passada, na aula atividade dele. Lembre-se de que os gregos perguntavam como o erro é possível? Já para os filósofos modernos, a pergunta é outra. Como a verdade é possível? Para os modernos, a busca é pela compreensão e explicação de como relatos mentais, que são as nossas ideias, podem corresponder ao que se apresenta verdadeiramente na realidade. Para chegar a abordar o conhecimento verdadeiro, Bacon e Descartes examinaram de forma exaustiva as causas e as formas do erro, e inauguraram um estilo filosófico que permanecerá na filosofia, que é a análise dos preconceitos e do senso comum. Saiu daqui do estudo então de Francis Bacon e René Descartes a análise dos preconceitos e do senso comum. O senso comum é aquilo que a gente vai criando, vai colocando de pensamento nas pessoas, certo? Não é um método científico, e sim um senso comum. Para Descartes, o conhecimento sensível, que é composto pela sensação, percepção, imaginação, memória e linguagem, é a causa do erro e deve ser afastado. Já o conhecimento verdadeiro é puramente intelectual, parte das ideias inatas e controla através de regras as investigações filosóficas, científicas e técnicas. Certo, gente? Vamos trabalhar um pouquinho agora com a questão da individualidade e subjetividade. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado. Quem disse isso? Grande filósofo Jean-Jacques Rousseau. Essa é a frase inicial da sua obra, O Contrato Social, que faz o filósofo político Jean-Jacques Rousseau ser conhecido mundialmente. Também foi Rousseau que afirmou que o homem nasce naturalmente bom e quem o corrompe é a sociedade. Bom, uma teoria que a gente vai ver muito também lá na disciplina Homem, Cultura e Sociedade, né, do grande filósofo Jean-Jacques Rousseau. São pensamentos, vocês estão vendo, são filósofos que têm pensamentos diferentes, certo? Rousseau, ele defende que o estado ideal é um estado social legítimo, em estreita relação com a vontade geral e distante da perversão. A soberania deve estar nas mãos do povo, através do corpo político dos cidadãos. A sociedade, então, transforma os direitos naturais de cada homem em direitos civis. O governo é justo e, através da cidadania, resguarda o bem comum. Rousseau
rebela-se contra a razão ao afirmar que nela está o fundamento da maldade, das formas, da opressão, dos vícios engendrados pela civilização e expressos na vida social. A origem da desigualdade entre os homens não é natural, mas sim é social. Pesada que a fala do Rousseau, a escrita dele, onde ele fala isso, né? Que as desigualdades elas vêm sendo realizadas aonde? No nascimento? Não, pela sociedade, né? Havendo essas diferenças sociais dentro dos costumes, dentro dos povos. Você com certeza já ouviu: faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Olha só, já estamos falando aqui de outro filósofo, que daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre ele. Faça para os outros o que você gostaria que fizessem a você. Essa é nada mais do que a base do imperativo categórico, do grande filósofo alemão Immanuel Kant, do qual, se não me falha a memória, está falando o fórum de vocês de Immanuel Kant. Você deve agir sempre baseado nos princípios que desejaria ver aplicados universalmente. Mas por que chama-se imperativo categórico? Vamos ver então. Imperativo, porque é um dever moral, falando de ética e moral. Dever moral, imperativo. Categórico, porque atinge a todos, de forma abrangente e universal, sem exceção. Aí se criou então a teoria do imperativo categórico. Quem que fez? Immanuel Kant. Lembre-se, o imperativo categórico de Kant não é uma lista indicando as ações que devemos seguir e de como fazer isso. Trata-se de nos debruçarmos sobre a essência da honestidade, da definição da justiça, da generosidade, da coragem, da verdade. Nos diz que para sermos éticos, precisamos cumprir o dever, respeitar as 3 máximas morais. Em nossas ações, devemos nos perguntar se estão em sintonia com os fins morais e com as máximas do dever. A moral da modernidade. Falamos até agora, então, daquela moral mais da antiguidade. A moral da modernidade, segundo Marilena Chauí, nos conta que no século XIX entra em cena um filósofo alemão, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, buscando responder essencialmente ao problema da exterioridade entre o homem, a forma e o conteúdo do ato moral, já que estes são definidos pela cultura, impondo-se de forma exterior aos membros de uma cultura determinada. Para Hegel, a vida ética pode ser realizada de forma plena, quando interiorizamos nossa cultura, que passamos a praticar de maneira livre e espontânea seus valores e costumes, sem pensar neles, sem os questionar, sem duvidar, porque se configuram como nossa própria vontade os deseja. O dever, então, seria o acordo entre nossa vontade e a totalidade ética ou moralidade. Veja então, pessoal, que já mudou bastante aqui, né? A gente tinha bastante filósofos com muitas ideias mais da antiguidade, agora veio mais da modernidade, diversos que passaram e colocaram as suas ideias de moral, falando muito a questão de ética e moral, principalmente de moral, porque moral são os nossos costumes, né? E dentro de uma organização, importantíssimo que a gente tenha toda essa questão de uma cultura, de regramento, para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, certo, pessoal? Vamos trabalhar agora, então, já com a aula atividade 2 de vocês, vamos tentar fazer juntos aqui, então. Não esqueça que a gente está aqui no chatzinho do YouTube, pode vir e perguntar, depois a gente vai bater um papo ali no nosso aplicativo Zoom, para que a gente também esclareça algumas dúvidas que vocês têm, a gente bata também uma saudade de vocês, certo? Pessoal, vamos lá então. Questão número 1. Considere as seguintes asserções. Protágoras, lembra dele que eu falei para vocês? 1. Protágoras era um dos mais importantes sofistas na Grécia Antiga. Defendia que era preciso aprender e argumentar pró e contra uma posição, já que ambas são verdadeiras. Essa habilidade, chamada de antilógica, era um ótimo recurso para se preparar para debates, porque
Quando se conhece com profundidade os argumentos contra e a favor, é possível defender bem qualquer posição e apontar objeções nos argumentos dos adversários. Bom, essa aqui praticamente aqui de Protágoras, a primeira está realmente concluindo a segunda, as duas afirmações são verdadeiras e uma justifica a outra, né? Uma está dando sequência à outra, tá? Então, nada mais do que a alternativa A, alternativa correta, tá, pessoal? Vamos para o número 2. Os dois filósofos que iniciaram o exame da capacidade humana para o erro e a verdade são o inglês Francis Bacon e o francês René Descartes. Sim, falamos dos dois na revisão, lembram? Com base no pensamento de Descartes, avalie as afirmações a seguir. Está convencido de que é possível vencer os efeitos das origens dos erros ao apelar para uma reforma do entendimento e das ciências? Sim. René Descartes coloca essa questão das origens dos erros, sim. 2. É o próprio sujeito do conhecimento que vai agir contra os efeitos do erro ao decidir optar pela necessidade de encontrar fundamentos seguros para o saber. Para tal, Descartes criou um procedimento, a dúvida metódica. Também ele criou essa questão do procedimento, de termos sempre essa dúvida metódica, tá? 3. O conhecimento sensível, que é composto pela sensação, percepção, imaginação, memória e linguagem, é a causa do erro e deve ser afastado. Já o conhecimento verdadeiro é puramente intelectual, parte das ideias inatas e controla, através de regras, as investigações filosóficas, científicas e técnicas. Bom, é bem princípio pensamento do Descartes, todas as três então. Então, as três afirmações elas estão corretas, tá? E a alternativa correta aí para vocês, então, número 2, anotarem no gabarito e estudarem é a letra D, certo? Número 3, olha só uma musiquinha do Titãs aqui, um trechinho da música do Titãs. Estado violência, sinto do meu corpo, a dor que angustia a lei ao meu redor, a lei que eu não queria, estado violência, estado hipocrisia, a lei que não é minha, a lei que eu não queria. Titãs, estado de violência, né? Cabeça dinossauro, é titulado o disco, né? Mas o mais importante é o trecho. Então, no trecho da música Estado de Violência, o grupo musical estabelece relações entre a violência e a lei. O contexto filosófico do pensamento de Kant, o homem não necessita de leis, mas de vontade ética, que seria constituída pela obediência à lei moral, respeito pelo dever e pelos outros, está em total sintonia com o imperativo categórico elaborado por Kant. Lembra que eu falei da teoria kantiana e a gente falou do imperativo categórico anteriormente? Pois vamos lá então, vamos avaliar aqui as afirmações. Tendo como referência o conceito de imperativo categórico, avalie as afirmações a seguir. 1. Nos oferece a essência da honestidade ao invés de nos dizer para sermos honestos. Nos dá a definição da essência, da justiça, da verdade, da coragem ou da generosidade, ao invés de nos dizer para sermos justos, corajosos ou generosos. Corretíssimo. São elementos do imperativo categórico, certo? 2. Compõe-se de uma lista de ações determinadas indicando como devemos seguir cada uma. Não é parte do imperativo categórico. 3. Nos diz para sermos éticos, cumprindo o dever, respeitando as 3 máximas morais. Sim, frisou bastante a questão das 3 máximas morais lá no imperativo categórico. No livro de vocês, frisa muito essa questão também. Então, aqui a alternativa correta, gente, nós temos como correta a afirmação 1, a afirmação 2, a alternativa correta é a letra A, para vocês estudarem aí direitinho aí, na revisão de vocês aí. Certo, gente? Encerramos, temos mais uma? Mais uma então. Número 4, vamos lá. Na obra O Existencialismo é um Humanismo, de 1943, Sartre defende as principais teses do seu pensamento filosófico, apoiado no existencialismo. Para Sartre, considerando a concepção antropológica, o homem está condenado a ser livre.
Isso significa que o homem faz escolhas e delibera sobre seu próprio destino, por uma razão básica, que se contrapõe à filosofia tradicional. A razão básica para o existencialismo implica, corretamente, em letra B, que a existência precede a essência, e por isso o ser humano não está pré-determinado a nada. Certo, pessoal? Sartre coloca isso também já na questão da filosofia da moral moderna, né? Ele tem essa visão. Se a gente não viu na revisão, não vimos na revisão para não ficar tão extensa, mas tem lá na seção 2.4 de vocês essa questão de Sartre colocando essa filosofia, essa ideia do existencialismo humano. Certo, pessoal? Então, gente, concluímos aqui mais uma revisão da segunda teleaula. Fizemos a atividade número 2, então, né, da teleaula 2. Semana que vem estaremos realizando a atividade 3 e 4 em conjunto, né, para que vocês depois consigam, tenham tempo da gente poder fazer o estudo lá para o dia 13, né, que a princípio sim, a gente retorna no dia 13, então com as nossas aulas, né, já com prova dessa disciplina aqui, Ética, Política e Sociedade. Muito importante aí que a gente faça essa reflexão, né? É uma disciplina filosófica, sim, é realmente para que a gente pense e organize essas questões aí, colocando nos dias atuais aí, até nos dias que nós estamos vivendo, certo? Pessoal, continuo no chat aqui com vocês aqui mais 5 minutinhos, depois a gente vai lá para a ferramenta Zoom, quero a interatividade de vocês lá, para que a gente possa conversar mais um pouquinho, vou falar sobre os trabalhos de vocês, quem está com grupo, quem está sem grupo, para que a gente possa acertar essas questões então agora. Certo, pessoal? Espero que todos vocês estejam bem, espero que tenham se cuidado, que tenham ainda se cuidado, na verdade, não são aqueles 7 dias que a gente estava aí em isolamento social total, mas agora um pouquinho mais. Não vamos esquecer de nos cuidar, então. E uma boa noite para vocês e até mais.